Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e a política. O que o tempo tem a ver com a política e por que é importante a gente falar disso? Ora, aqui a gente já falou no Política de Segunda das emoções, de como lidar com as emoções, principalmente agora no período eleitoral, mas o tempo é algo importantíssimo para a gente levar em consideração quando a gente fala de política. Por quê? O que o tempo tem a ver com a política? Primeiro, né, tempo significa também velocidade. A que velocidade a gente passa e a gente vivencia os fatos, os acontecimentos. Né? Gerações anteriores recebiam informações com muito mais dificuldade, a gente tinha acesso à informação de uma maneira mais demorada. Então, alguns assuntos, por exemplo, demoravam a ser debatidos, a ser discutidos um tempo maior. Hoje, praticamente todo acontecimento a gente já está informado em tempo real. E essa coisa do tempo real criou uma necessidade de urgência. E aí é que tá, né? A gente tende a também discutir as coisas de modo urgente, a tratar as coisas de modo muito rápido e às vezes não as vivencia adequadamente. Um exemplo é o que a gente vê nos fenômenos de desinformação. Quando a gente trabalha muito aceleradamente e quer consumir muito rápido a informação, a gente acaba às vezes não qualificando a informação ou não procurando informação de qualidade, né? Por isso que é importante você saber fonte, mas você também reconhecer se aquilo é verdade, se aquilo vem de um lugar seguro. E muitas vezes a gente tem pressa, a gente quer consumir e acaba fazendo o quê? Acaba consumindo uma informação ruim e repassando essa informação também de forma ruim. Então, tirar um tempo para entender informação, para entender a origem de uma informação, para aprender mais sobre algo, seria uma necessidade básica, mas que às vezes a gente não tem condições de fazer isso na nossa rotina do dia a dia. Muitas vezes a gente está vivendo tão rápido as coisas que não é só a não reflexão que faz com que a gente acabe cometendo alguns erros, mas também essa pressa nos dá uma certa angústia, uma ansiedade de resposta. E aí, muitas vezes, para a gente procurar respostas rápidas, o que nós fazemos? Consumimos a primeira coisa que nos vem em mente. Às vezes, uma informação que eu repasso ou algo que eu vi e simplesmente não discutir, vai me fazer ter uma série de consequências erradas, como, por exemplo, tomar posições erradas, tomar decisões erradas, né? Ou até influenciar pessoas de uma maneira errada. Isso faz com que eu não tenha decisões certas. Na política, isso também causa um problema muito comum que a gente está vendo principalmente hoje, né? O tempo ele faz com que a gente nessa correria, nessa velocidade, nessa ansiedade, a gente não tenha muita preocupação em entender o outro. Ora, a democracia é o encontro, é o diálogo, inclusive daqueles que são opostos. Né? Ter opiniões diferentes da democracia não é problema nenhum. Ter escolhas diferentes, ideias diferentes, ideologias diferentes, não é um problema. O problema é quando a gente entra em conflito, a gente ultrapassa os limites sociais, a gente exerce isso de forma violenta ou agressiva. Aí sim é um problema. Então o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa relação com o tempo? Ora, é a gente pensar, eu vou tomar um tempo, ter mais calma para aprender mais sobre política, aprender mais sobre as minhas posições. Quando eu vi algo polêmico ou tiver alguma discussão polêmica, antes de eu tomar uma resposta apressada ou entrar numa angústia para responder, eu vou fazer o quê? Vou conhecer mais sobre o assunto, vou tentar entender mais sobre o assunto. E cuidado, apesar da internet, a gente entrou aí no final do último século, início desse século, na era da informação. Então a gente tem aí na internet muita informação disponível, mas vá com cuidado, faça uma boa leitura, veja uma ou duas opiniões diferentes, tente entender sobre o que você está debatendo ou aquilo que te chamou a atenção. É muito comum também a gente tomar opinião pelo outro, né? Principalmente se a gente gostar da pessoa. As nossas relações sociais, elas fazem com que a gente também crie uma rede de convencimento. Mas será que esse outro não foi convencido também de maneira apressada?
Então vamos tomar um tempo para dialogar, né? Dialogar com calma, com paciência e principalmente dialogar com respeito. Porque assim a gente vai conseguir unir, né? A gente vai conseguir conciliar os interesses de ambos, mesmo que sejam diferentes, e entender os pontos de vista. Aliás, numa discussão, num debate, na democracia, por mais absurda que seja a ideia do outro, né, não é com violência que a gente vai combatê-la, e sim com diálogo, com paciência e principalmente também ajudando a pessoa a entender o quão absurda pode ser essa ideia. Ou eu posso estar errado também na minha interpretação. Então, estudar, ter paciência, conversar, respeitar, são bases para se fazer uma boa política. A política, ela acontece, como a gente vem sempre dizendo aqui no Política de Segunda, no dia a dia, no cotidiano, na vida comum. Ela acontece no nosso encontro na rua, na conversa com o vizinho, no jantar em família, no almoço com um colega, lá no trabalho. A política acontece em todo lugar. E política não é só eleitoral. Política é um ato de solidariedade, política é um ato de aproximação, política é um ato de respeito, política é um ato de ajudar o próximo, política é um ato de ensinar o próximo. Então, vamos tomar um tempo para entender a política em toda a sua dimensão. Vamos tirar um tempo para fazer da política uma coisa boa. Não deixar a política ser só essa coisa de bandeiras eleitorais, de preferências partidárias, ou somente de carregar a sua admiração por uma figura política ou outra. Né? Além dos políticos, esses que exercem cargos, esses que vão pedir o seu voto daqui a pouco, né? Além dessa política eleitoral, existe toda uma dimensão da política que está na cultura, está na arte, está na vida, está em você conviver, está em você dialogar. E para tudo isso a gente precisa de tempo. A política, ela também acontece de forma diferente para pessoas de tempos diferentes. Né? Então a gente precisa, para entender ela em todas as dimensões, entender que a política é diferente para todas as pessoas e principalmente pessoas de faixas etárias diferentes. Isso por quê? Porque cada idade, cada geração vivencia a sua própria política, ou seja, ela vivencia seus dramas, seus anseios, ela vivencia a sua história. Mesmo que a gente conte, mesmo que a gente eduque um filho nosso, mesmo que a gente tente conversar com nossos pais, com nossos avós, a gente vai sempre ver uma diferença geracional. E essa diferença geracional, esse salto entre gerações, às vezes é maior, por exemplo, exatamente por causa do tempo. Hoje a gente sabe que a gente tem uma geração mais nova que é ansiosa, que ela corre, ela quer uma resposta imediata. Mas cuidado, não vamos abrir mão da qualidade das nossas respostas, da qualidade do nosso pensamento. É por isso que aqui no Política de Segunda a gente está falando sobre tempo, a gente já falou sobre emoções, a gente já falou sobre ideologias e diferenças, a gente sempre traz alguma coisinha que você possa refletir. Então, o recado da semana é: política se faz com tempo, com calma, com paciência. Isso ajuda a construir o diálogo, ajuda a fortalecer a democracia, ajuda que a gente tenha uma política ainda melhor. Tire um tempo para você, tire um tempo para você entender o que é política. E se quiser, procura a gente. Você acha a gente nas redes sociais, no @nispcultura política, ou pode procurar nosso canal no YouTube. É só procurar Cultura Política UDESC que você vai nos achar. Esse é o Política de Segunda. A gente volta toda semana para falar mais um pouquinho de política com vocês.